Olá, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Queria estar compartilhando com você um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Queria estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Há muito tempo atrás, eu era uma mulher que vivia em sofrimento. E eu nunca fiquei parada. Eu sempre lutei, eu sempre fui atrás da minha cura. Às vezes, eu me sentia muito rejeitada, porque era assim que acontecia na minha vida diariamente. Esse sofrimento, ele me trazia solidão às vezes, porque eu queria ter alguém para conversar, eu queria ter um amigo, eu queria ir em certos lugares. Porém, eu era impedida de ir em alguns lugares, andar, conversar, ir ao mercado. Mas comigo sempre foi diferente. E o que mais me doía era ver minha família se distanciando de mim. Porque quando você está mal, quando você não tem muita coisa para oferecer, é assim que as pessoas elas fazem com você, elas vão te deixando de lado. E tem hora que o desespero quer tomar conta da sua vida. Era assim que eu me sentia. Porém, eu peguei o que tinha, o que me restava, porque eu sempre fui atrás da minha cura. Eu ia em médicos, eu tinha que pagar médicos, eu ia aonde precisava ir para que eu pudesse ser curada. A enfermidade que eu carregava era um sofrimento demais. Porque era como se o que eu tivesse poderia trazer contaminação para as pessoas da minha cidade. Era terrível, muito triste. Mas sabe o que era mais triste? Eram as pessoas que você acreditava que ia estar do seu lado e ver essas mesmas pessoas se distanciando. E com toda essa entrega, gente, eu vou falar algo para você. Eu não sei o que você está passando. Quem sabe você também está sofrendo. Você tem uma enfermidade que te traz sofrimento de alma. Tem enfermidade que traz sofrimento de alma. Tem enfermidade que você consegue, você vai fazer um tratamento por longos anos. Tem tratamento que leva meses, mas tem sofrimento que é de alma também, por desprezo das pessoas, sabe? Mas nessa minha tentativa, eu ouvi dizer que tinha um homem, que ele pregava, que aonde ele passava, nas igrejas que ele passava, um milagre acontecia. E eu, vou falar a verdade pra você, eu não conhecia nada de igreja. Eu nunca tinha ido pra igreja, eu nunca ouvi falar, não sabia nem, na verdade, o que era isso. Bom, e muitas pessoas começaram a falar, não, aonde esse homem passa, um milagre acontece. Inclusive, numa dessas que eu estava escutando, eu escutei que ele tinha expulsado demônios, legiões, de um menino que há muito tempo estava atormentado. Eu fiquei sabendo também que ele já tinha feito milagres que a medicina não conseguia resolver. Gente, quando eu ouvi, eu sem sombra de dúvida, eu queria saber qual era o horário do culto. Eu queria saber qual era o horário que ele iria passar, porque eu ia lá. Eu tinha convicção, eu tinha certeza. Gente, sabe quando você está em sofrimento, mas você tem a certeza que o que você ouviu ia acontecer também com você? Eu estava com a plena certeza. Pois então, chegou o dia. E no mesmo local, assim ó, coisa perto, eu ouvi também um irmão próximo dizendo que esse homem também tinha que passar na casa dele porque a filha dele estava à beira da morte. E eu falei, meu Deus, hoje é o meu dia. Gente, pensa, eu não tive dúvida, eu fui. Só que quando eu avistei o que estava acontecendo, gente, muita gente começou a falar, era notícia pra tudo quanto é lado. Eu vi de longe, assim ó, muita gente. Sabe quando você divulga alguém conhecido, um pregador? Sabe quando você divulga e lota a igreja? A cidade inteira ficou sabendo que o homem ia estar passando. Eu acredito que muita gente que estava ali queria ver. Mas eu não perdi minha oportunidade, eu não fui para ver. Eu fui para receber o meu milagre. Eu não sabia como que eu ia chegar. Mas eu disse assim, se eu pelo menos, eu comecei a falar, se eu pelo menos colocar minha mão assim, eu vou ser curada. E aquela luta assim, e as pessoas olhando pra mim, desprezavam, mas era tanto alvoroço pra ver o que ele ia fazer, aquele homem ia fazer, que as pessoas às vezes, eu passava até meio que desapercebida. Foi assim mesmo. E era um empurra daqui, um empurra dali, mas eu, mesmo assim, continuei com o meu foco. Porque o meu foco era a cura. Na verdade, eu não tinha nem intenção assim de, eu vou abraçá-lo, eu vou segurar nos pés dele. Não, nada disso. Eu queria pelo menos tocar de alguma coisa. Eu queria falar, né, com ele. Eu queria ser amigo. Quem que não quer ser amigo de alguém que pode te levantar? Pois então, nesse meio empurra-purra,
eu com muita dificuldade, eu já debilitada, porque já fazia 12 anos que eu estava carregando essa enfermidade, esse sofrimento, essa dor de alma. Ah, quando eu cheguei perto, meu amigo, é como assim, ó, era como se fosse bem assim, ó. Eu toquei e eu senti a cura. Eu senti o meu corpo debilitado. Mas naquele momento, eu senti, é como se fosse uma virtude. Sabe quando você tem ânimo, que você já, sabe quando você levanta assim, sabe, cheio de ânimo, fala, nossa, hoje eu vou levantar, hoje eu vou limpar a casa, eu vou lavar roupa. Foi assim que eu me levantei, eu me senti naquele momento. E eu já sabia que naquele momento eu tinha sido curada. E eu ia sair discretamente. Mas, no meio de toda aquela multidão, você acredita que o homem, ele parou. E eu estava bem embaixo, porque eu toquei embaixo nele. Eu toquei só sabe, na roupa dele. E nesse momento, ele parou, ele ficou olhando assim, mas ele falou algo que chamou a atenção de todo mundo. Ele falou assim, alguém me tocou aqui. Aí os amigos que estavam com ele, né, tinha a multidão, mas tinha umas pessoas que estavam ali só pra olhar, mas também tinha os amigos dele. Os amigos dele falou assim, como assim? Tá cheio de gente que veio aqui pra te ver. E você tá dizendo quem te tocou, tá todo mundo empurrando, tá todo mundo querendo te conhecer. Ele disse assim, não, mas é que tem alguém que tocou eu diferente. Eu sabia que ele tava falando comigo, eu sabia que ele estava falando de mim. E eu fiquei com medo, sabe? Veio um medinho assim no meu coração, por quê? Porque eu já era rejeitada pela sociedade. Aí o que aconteceu? Eu já sabia que ele tava falando de mim. Aí eu falei. Fui eu. Ele olhou pra mim. Peraí que eu vou falar um negócio pra você. Ele olhou pra mim. Ele não disse o meu nome. Ele não perguntou de onde que eu era. Ele não perguntou quanto tempo que eu conhecia ou de onde que eu ouvi falar. Ele falou assim pra mim, algo que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. Eu nunca vou esquecer. Ele disse assim pra mim, filha. Ele me chamou de filha. Gente, você não tá entendendo. Ele me chamou de filha. Quando ele me chamou de filha, sabe aquela dor na alma que eu tinha falado pra vocês? Aquela dor na alma também tinha sido curada. Eu não fui só curada de enfermidades físicas. Eu fui curada da alma. A minha alma estava enferma há muito tempo. Irmão, a minha alma estava enferma há muito tempo. E quando ele falou a palavra filha, eu queria gritar pra todo mundo, nunca ninguém me chamou de filha. Porque o filha saiu com um som de amor, um som de eu te abraço, um som acolhedor. Eu fui acolhida. Ele disse assim pra mim, ele falou, filha, a tua fé, ela te curou hoje. Foi a tua fé. Porque a sua fé foi tão grande, que você não precisou gritar. Você não precisou machucar ninguém. Você veio como você pôde. Foi se arrastando, foi. Ele falou desse jeito pra mim. E eu dizia, sim, sim, sim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha história. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não sei há quanto tempo que você está sendo desprezado. Eu não sei qual é essa dor de alma que você tem carregado durante anos. Mas hoje, alguém te chama, não pelo teu nome, mas como filha. Chama como filha. Sabe por quê? Porque a palavra filha quer dizer que é como um som de acolhimento. Vem aqui, filha. Vem porque eu quero te abraçar. Eu quero curar a tua alma. Então eu não sei há quanto tempo. Mas hoje a palavra filha que vem do céu vai curar a tua alma. E para quem não me conhece, eu sou filha. A minha identidade é de filha. Eu sou filha porque o homem da qual eu estava falando para vocês se chama Jesus. A minha história ela está relatada em Marcos 5:25. A Bíblia ela não fala sobre o meu nome. Mas através do meu milagre, soa mais alto do que se chamar o meu nome. Porque o nome que tem que ser glorificado é o nome do meu Pai. É o nome do meu Senhor, que me resgatou e me chamou de filha. Eu espero que você goste dessa história, que você curta. E se você não está me seguindo, comece a me seguir, porque tem muita história ainda que eu preciso contar para sua vida.